Sinta por um instante o peso silencioso e absoluto de uma decisão que já foi tomada. Não se trata de uma esperança vaga, de um desejo infantil ou daquela ansiedade desesperada de mudar de vida que costuma apertar o seu peito no meio da noite. Trata-se de uma decisão do tipo que se instala na medula mais profunda do seu ser, uma certeza que desacelera os seus batimentos cardíacos, solta o seu maxilar e paralisa a necessidade frenética de buscar respostas fora. Sinta a quietude que toma conta do corpo quando não há mais nada para perseguir, nada para barganhar com o mundo e nada para provar a quem quer que seja, porque a questão foi inteiramente resolvida no único lugar onde as coisas realmente acontecem. Na sua consciência. Você não está mais pedindo para ser rico, não está mais implorando por uma oportunidade e nem vasculhando o horizonte em busca de um milagre. Você aceitou a riqueza como a sua identidade presente. Perceba a transformação brutal que ocorre no exato segundo em que a mente cruza a fronteira entre o desejo doloroso e a aceitação serena. Uma porta pesada se fecha atrás de você com um estalo irreversível. A porta da dúvida, a porta da hesitação e a porta dos questionamentos sobre o futuro. E quando todas as rotas de fuga para o medo são destruídas, a realidade física perde a capacidade de negociar com você. O mundo visível não possui vontade própria. Ele não cede ao esforço muscular, mas se curva de forma matemática e inevitável para abrir caminho para uma consciência que decidiu. Olhe com profunda honestidade para a maneira como você tem conduzido a sua jornada até este exato momento. Quantas vezes você acordou pela manhã com o coração já apertado, olhou para a tela do celular, consultou o saldo da sua conta ou encarou as obrigações acumuladas e permitiu que aqueles números frios ditassem a sua paz, o seu valor e o seu estado de espírito pelo restante do dia? Quantas vezes você observou a prosperidade de outra pessoa e sentiu aquele nó incômodo no estômago? Um sussurro amargo dizendo que a abundância pertence aos outros, mas nunca a você? Viver dessa forma é a trágica experiência de existir de cabeça para baixo. A maioria das pessoas passa décadas olhando para as evidências do mundo exterior, interpretando as limitações físicas do momento como se fossem um veredicto definitivo e depois tentando consertar a situação através do atrito, da força bruta e da exaustão corporal. Mas tentar mudar a sua vida financeira trabalhando desesperadamente no mundo físico, sem alterar quem você é por dentro, é o equivalente exato a ficar parado diante de um espelho, gritando com a sua própria imagem, exigindo que o reflexo sorria primeiro para que o seu rosto possa finalmente mudar de expressão. O espelho da realidade não cria absolutamente nada, ele apenas reflete. As circunstâncias que cercam a sua vida hoje são apenas o resultado solidificado, a sombra cristalizada e o eco atrasado de pensamentos, sentimentos e suposições que você aceitou como verdade no passado. Enquanto a sua atenção continuar acorrentada às evidências do mundo visível, implorando para que as coisas melhorem lá fora antes que você se permita sentir em paz aqui dentro, você continuará emitindo a frequência da falta. A lei suprema que governa a criação não responde às afirmações mecânicas que você repete da boca para fora. Ela sente o pavor e a escassez que habitam silenciosamente por trás das suas palavras. Ela não conta quantas vezes você disse que deseja a fartura, mas mede com precisão milimétrica a profundidade da pobreza que você sente enquanto faz essas declarações. Se o seu estado dominantemente habitado é a preocupação com a falta, a vida continuará orquestrando eventos que confirmem a sua sensação de limitação. Mas quando você se posiciona na estabilidade irremovível de quem já decidiu, sem precisar da validação do mundo físico para se sentir pleno, a estrutura inteira da matéria começa a se reorganizar ao redor dessa nova certeza. Aqui, no Viva o Fim, a sua consciência é constantemente convidada a despertar de todos os sonos hipnóticos do mundo exterior, desarmando as ilusões da limitação material para que você finalmente descanse no seu verdadeiro poder criador. Compreendendo que a verdadeira riqueza jamais foi uma conquista da força física, mas um estado de ser que se reivindica primeiro no invisível. A grande chave que a humanidade esqueceu ao longo dos séculos é a ordem sagrada da causa e do efeito. Você não se sente próspero porque o dinheiro finalmente apareceu na sua conta bancária. O dinheiro aparece na sua conta bancária porque você assumiu e sustentou o sentimento da prosperidade quando não havia razão visível para isso.
A decisão interna precisa anteceder a manifestação física. A causa habita o invisível da sua imaginação. O efeito é apenas a sombra que surge no visível. É por essa razão que os ensinamentos mais elevados contidos nas Escrituras Sagradas, quando despidos da moralidade religiosa e compreendidos através da visão profunda de Neville Goddard, revelam um mapa impecável da mente humana e das suas leis criativas. Ao abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículo 21, e encarar a declaração de que o reino de Deus não virá com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós, você é colocado diante da verdade mais libertadora do seu destino. A palavra reino jamais se referiu a uma localização geográfica no espaço, a um palácio dourado acima das nuvens ou a um prêmio distante a ser alcançado após a morte do corpo. O reino é o estado de consciência onde o seu desejo já é um fato consumado. Ao desmembrar o significado psicológico desse texto, compreende-se que a expressão dentro de vós elimina categoricamente qualquer intermediário entre você e a sua transformação. Deus não é uma autoridade externa, um juiz severo ou uma entidade distante decidindo arbitrariamente quem merece a fartura e quem deve permanecer na miséria. Deus é a sua própria consciência de ser, a presença viva do Eu Sou operando na sua imaginação humana neste exato segundo. Portanto, quando o texto adverte que esse reino não virá com aparência exterior, ele está afirmando que você jamais encontrará a riqueza no mundo físico enquanto não a tiver reivindicado interiormente. Procurar por sinais fora, checar ansiosamente as circunstâncias e pedir por provas materiais são comportamentos que atestam que você ainda não decidiu. Quem verdadeiramente aceitou a sua nova identidade para de procurar, simplesmente habita o estado com a confiança serena de quem sabe que a matriz invisível já foi moldada. Compreenda a mente subconsciente como um solo fértil de poder ilimitado. O solo não discute com o agricultor, não faz julgamentos morais sobre o valor das sementes e não seleciona o que deve brotar. Se você depositar na terra uma semente de planta venenosa ou uma semente de trigo nutritivo, o solo acolherá ambas com a mesma imparcialidade matemática e entregará o fruto correspondente à natureza do que foi semeado. A sua consciência atua da mesma forma. Ela não avalia se a sua suposição é benéfica ou prejudicial. Ela apenas materializa o estado de ser no qual você habita com maior fidelidade emocional. Se você passa alguns minutos do seu dia tentando pensar em prosperidade, mas passa o restante de todas as suas horas morando no apartamento mental da dívida, do medo e do ressentimento, o solo da sua mente produzirá frutos de escassez, porque essa foi a semente mais nutrida pela sua atenção. Aceitar a riqueza significa promover uma mudança definitiva de domicílio interior. É deixar de visitar a fartura como um turista ocasional e passar a habitá-la como o morador permanente daquela realidade. Nas lições que aprendi lendo e relendo as obras de Neville Goddard, essa postura interna encontra o seu alicerce definitivo no ensinamento registrado em Marcos capítulo 11, versículo 24, onde se encontra a instrução revolucionária de que tudo quanto em oração pedirdes, crede que já o recebestes e ter-vos-á dado. Desmonte a psicologia por trás dessas palavras com absoluta precisão. O texto não orienta você a crer que receberá no futuro. Não fala sobre ter esperança em um amanhã distante e não pede para você aguardar pelas circunstâncias favoráveis. A instrução exige que você creia que já o recebeu, no tempo presente do seu sentir interior. A oração verdadeira não é uma petição desesperada emitida por um mendigo espiritual. É o ato de dar graças por uma realidade que já foi reivindicada na imaginação. Quando você sente a paz profunda de uma conta paga, o alívio de uma vida sem dívidas e a alegria da liberdade financeira antes que o mundo visível mostre o primeiro sinal, você está praticando a verdadeira oração da fé. E a promessa final do versículo, ao garantir que ter-vos-á dado, é a lei universal de que a matéria não tem o poder de resistir a um estado de consciência que foi mantido com fidelidade inabalável. Visualize a mudança na sua rotina diária se você acordasse amanhã sabendo, sem a menor sombra de dúvida, que a sua abundância é um fato irreversível. Como seria a sua respiração ao abrir os olhos? Como você colocaria os pés no chão e caminharia pelos cômodos da sua casa?
Você correria desesperadamente para checar mensagens e notificações com o coração disparado pela ansiedade, ou faria uma pausa tranquila, sentindo no peito a gratidão de quem sabe que o seu amanhã já foi selado. Como você falaria com as pessoas? Qual seria o tom da sua voz? E de que maneira o seu corpo se posicionaria em uma cadeira? Essas perguntas não constituem um mero exercício de imaginação inocente. Elas representam o teste de calibração do seu termostato interior. Aceitar a riqueza significa ajustar a configuração da sua mente para a frequência da plenitude e permitir que os seus pensamentos, as suas reações automáticas, o seu vocabulário e a sua postura física se alinhem instantaneamente a essa nova ordem. A prosperidade deixa de ser uma meta que você tenta alcançar no futuro e passa a ser a atmosfera dentro da qual você respira no presente. Ao mergulhar profundamente em Neville, torna-se evidente que o principal obstáculo que impede a manifestação de uma vida plena não é a resistência do mundo exterior, mas a lealdade oculta que você continua prestando à sua antiga identidade. O velho homem, aquele eu histórico que se acostumou com a escassez, que aprendeu a reclamar da economia, que cultiva o medo do amanhã e que se sente pequeno diante dos desafios, não aceita desaparecer sem lutar. Toda vez que você tenta se erguer para o novo estado de abundância, essa antiga programação envia pensamentos de dúvida logo nos primeiros segundos do dia, relembra os fracassos do passado e aponta para os problemas atuais como se eles fossem muros intransponíveis. Contudo, esses pensamentos antigos são meros fantasmas de uma realidade que já não tem raiz para se sustentar. Uma nuvem escura que atravessa o céu em um dia de tempestade não tem o poder de apagar o sol. Ela é passageira e volátil, enquanto o sol permanece brilhando com força absoluta por trás da neblina. A sua decisão de ser rico é o sol irremovível da sua vida. As circunstâncias difíceis que ainda aparecem na sua tela física são apenas nuvens temporárias. Deixe que elas passem sem conceder a elas o poder de redefinir a identidade que você escolheu assumir. Este refúgio, chamado Viva o Fim, existe precisamente para ser o santuário onde a sua consciência é limpa de todas as mentiras da limitação. Um lugar de acolhimento e despertar onde você é constantemente relembrado da sua verdadeira natureza divina. Fazer parte desta comunidade e trazer a sua atenção para estes ensinamentos não é um mero passatempo intelectual, mas o compromisso solene de jamais voltar a se ajoelhar diante das aparências do mundo físico, assumindo a responsabilidade suprema de governar o seu próprio universo interior com sabedoria, elegância e poder. Essa postura de fidelidade interna encontra o seu respaldo na sabedoria atemporal gravada em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que ordena a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Examine a profundidade psicológica contida nesta ordem. Buscar primeiro o reino significa conceder prioridade absoluta ao cultivo do seu estado interno de consciência antes de empreender qualquer ação corretiva no mundo exterior. O termo justiça, longe de qualquer conotação moralista ou doutrinária, significa a fidelidade incondicional ao estado que você escolheu. Fazer justiça à sua nova identidade de riqueza é recusar-se categoricamente a pensar, sentir ou redefinir a sua vida a partir da falta. Quando você se torna justo em relação ao seu novo estado, ou seja, quando você permanece fiel ao sentimento de ser abastado mesmo diante dos testes temporários da realidade física, a promessa das Escrituras se cumpre com precisão cirúrgica. Todas as coisas vos serão acrescentadas. As coisas materiais não foram criadas para serem perseguidas como se estivessem continuamente fugindo de você. O dinheiro, os recursos, os negócios prósperos e as oportunidades certeiras não são alcançados através do desespero muscular, mas atrativos pela frequência vibracional da sua identidade. Quando você cessa a busca frenética pelas sombras e passa a emitir o valor interno de quem já possui a plenitude, é a própria prosperidade que começa a procurar por você. O mundo exterior é um campo magnético que reage exclusivamente ao peso da sua certeza interna. Enquanto você caminhar como um necessitado, a vida lhe oferecerá migalhas. No momento em que você se posicionar como o dono da fonte, a abundância fluirá em sua direção por todos os canais possíveis e impossíveis.
Observe como essa decisão interior transborda inevitavelmente para a forma como você conduz as suas ações no mundo visível. Uma pessoa que aceitou a riqueza no centro do seu ser não lida com os seus recursos atuais através da avareza aterrorizada de quem teme a escassez do amanhã. Ela honra os seus compromissos financeiros com alegria, compreendendo que o dinheiro que sai das suas mãos é apenas uma gota do oceano incomputável que continua jorrando do seu invisível. Ela pratica a generosidade com facilidade, não por ostentação, mas porque a doação é o comportamento natural de quem sabe que a fonte é inesgotável. Ela transforma a sua relação com o tempo, abandonando a pressa frenética que caracteriza os desesperados. A correria e a ansiedade são as linguagens mais puras da carência, sinais claros de quem acredita que as oportunidades são poucas e que o tempo está se esgotando. Quem vive no estado de riqueza move-se com a serenidade majestosa de quem compreende que o universo inteiro trabalha em ritmo perfeito para entregar exatamente aquilo que foi selado na consciência. Da mesma forma, a atenção dedicada ao seu ambiente físico ganha uma nova dimensão de significado. Cuidar da ordem da sua casa, da limpeza do seu espaço de trabalho, das suas roupas e do seu próprio corpo não é uma preocupação com aparências superficiais, mas uma declaração de nobreza enviada à sua mente subconsciente. Quando você trata o pouco que possui hoje com o mesmo respeito, carinho e elegância que dedicaria a uma fortuna incalculável, você ensina ao seu próprio ser que a dignidade é a sua postura natural. O subconsciente registra essas atitudes diárias com uma atenção minuciosa e passa a produzir circunstâncias externas que correspondam ao alto nível de autorrespeito que você demonstra. Pequenos atos de ordem, beleza e cuidado são os primeiros frutos visíveis que brotam no mundo físico a partir da semente invisível da sua grande decisão. Relembre a exortação gravada em Provérbios capítulo 4, versículo 23, quando ordena que você guarde o seu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Na linguagem oculta das Escrituras, o coração representa a mente subconsciente, o santuário interno, onde todas as suas suposições e sentimentos são depositados. Guardar o coração com diligência é assumir o papel de sentinela da sua própria mente, escolhendo a dedo quais pensamentos, conversas e influências terão permissão para penetrar no seu templo interior. Significa fechar os seus ouvidos para os discursos de crise, afastar-se das conversas que alimentam a vitimização e recusar-se a banquetear-se com o medo alheio. O que você consome com a sua atenção torna-se o tecido da sua realidade. Se você alimenta o seu subconsciente com as verdades do espírito, com a certeza da vitória e com a leitura dos grandes mistérios da existência, a sua vida jorrará fontes inesgotáveis de prosperidade, saúde e liberdade. Não cometa o erro de esperar que o mundo físico se transforme para que você finalmente se conceda a permissão de sorrir, descansar e comemorar. Grave no fundo do seu espírito a verdade de que a realidade exterior é apenas uma serva obediente, sem mente própria e sem poder para contradizer uma consciência que tomou uma decisão irreversível. A distância entre a condição financeira em que você se encontra agora e a vida de abundância que você deseja não é calculada em anos de sacrifício corporal, em conexões políticas ou em fatores econômicos externos. Ela é medida estritamente pela distância entre a sua dúvida atual e a sua aceitação interna. Quando você se senta na quietude do seu ser, fecha os olhos para o mundo e sente, com cada poro da sua pele, a realidade do seu desejo cumprido, a ponte foi atravessada. O mundo visível não tem outra opção a não ser acelerar o seu ritmo para se alinhar ao padrão que foi estabelecido na sua imaginação. Aqui, no Viva o Fim, a sua consciência é constantemente relembrada de quem você realmente é, desfazendo as ilusões da limitação material para que você finalmente descanse no seu verdadeiro poder criador. Inscrever-se neste canal e caminhar lado a lado com esta comunidade de despertar é a confirmação de que você não aceita mais nada menos do que a totalidade da sua liberdade espiritual e material. Deixe registrado nos comentários a afirmação solene da sua nova identidade, não para convencer os outros, mas para decretar perante a sua própria mente subconsciente que a velha história de escassez foi inteiramente riscada do seu livro da vida.
Escreva com a firmeza de quem não pede permissão, mas de quem toma posse daquilo que sempre foi seu por direito de consciência. O homem do passado, aquele eu vacilante que vivia assustado com as sombras do mundo, que dependia da validação dos outros e que tremia diante das incertezas do amanhã, deve ser deixado no túmulo da sua história antiga como uma vestimenta velha que já não serve mais ao corpo de quem despertou. Não tente reformar o velho homem, não tente negociar com os seus antigos medos e nem perca tempo tentando convencer a sua mente lógica de que você é merecedor da riqueza. Simplesmente desvie a sua atenção daquela antiga imagem e habite plenamente o seu novo estado. Na visão poética e transformadora de Neville Goddard, morrer para a limitação é o único caminho para ressuscitar na abundância. Essa morte é a cessação absoluta do seu investimento emocional no sofrimento. Quando você retira a sua atenção da falta, a escassez morre por inanição, libertando toda a energia da sua vida para que ela seja aplicada na construção da sua nova realidade. Você é o único criador da sua experiência, o autor do seu roteiro e o ator principal que caminha pelo palco do seu universo pessoal. Nada do que aconteceu no seu passado possui o menor poder de ditar o seu futuro, a menos que você insista em carregar os cadáveres das velhas memórias para o momento presente. A decisão de aceitar a riqueza é um ato soberano do seu livre-arbítrio, um decreto emitido no Tribunal Supremo da sua imaginação que anula qualquer veredicto de fracasso que tenha sido lançado sobre a sua história. Não espere pela aprovação da sociedade, não aguarde pela mudança do cenário político e não espere ver o saldo da sua conta mudar para que você finalmente se sinta próspero. Reivindique a sua herança agora, nesta respiração, neste batimento cardíaco e nesta decisão que você se recusa a desfazer. A escolha foi selada, a porta foi trancada para a dúvida e a realidade inteira, em cada detalhe, em cada evento e em cada resultado, curva-se neste exato momento para concordar com a riqueza que você corajosamente decidiu ser.